Olha, eu juro que quando eu vi o vídeo, né, do hino nacional cantado na presença de Boulos e Lula em linguagem neutra, que eu achei a princípio que fosse uma piada, que fosse fake, que tivessem pego uma outra cena e puseram essa música editada em cima para poder ferrar com a campanha do Boulos para a Prefeitura de São Paulo, porque é aquele tipo de coisa que é piada pronta. Então, assim, me parecia tão absurdo que depois de um tempo pareceu que de fato deveria ser verdadeiro, porque o mundo é tão bizarro e tem tanta coisa surreal que isso aqui tinha chance de ser real no final das contas. E aí, passando o dia, né, eu fui esperando aqui para ver se surgisse aí alguma notícia sobre isso. No fim do dia, a gente descobre que realmente aconteceu, que foi um comício do Boulos, e aí essa cantora vem e canta esse hino nacional, que eu quero ouvir com vocês aqui esse trechinho, né, um dos trechinhos do hino, para depois pensarmos algumas coisas sobre isso. Então, escutem, se vocês não ouviram ainda, vamos ouvir. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, desfiles desde soles, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Não é fake, é real. Foi publicado primeiro no YouTube do Boulos e depois, quando começou a vir a repercussão negativa, foi apagado lá do canal dele, né? A primeira pergunta que a gente pode se fazer aqui é se tem tanto assunto importante por aí, tanta coisa grave acontecendo, se debater esse hino em linguagem neutra faz sentido, né? Se tem algum propósito. Como vocês vão perceber que ao longo do vídeo tem propósito, faz sentido debater isso, porque isso aqui fala muito mais sobre a questão de valores e de costumes, como a gente tem falado ao longo de todos esses últimos anos, né? Eu tenho ressaltado aqui de maneira persistente ao longo de, sei lá, 6 anos, 7 anos, que a disputa política ela não é com base na racionalidade, ela não é com base em argumentos, consistentes, ela tem sido com base, em grande parte, na pauta de costumes. Bolsonaro se elegeu por causa disso e o confronto tem sido basicamente nessa esfera. Então é claro que é relevante comentar isso, é claro que é importante falar sobre isso, porque isso representa um segmento enorme na esquerda que adota essas pautas e como a gente vai perceber aqui, há alguns intelectuais que têm questionado há um bom tempo já o impacto disso e como isso tem contribuído ou não para avanço da esquerda pelo mundo. Então, primeira coisa, é relevante porque isso aqui está inserido num contexto que a gente poderia chamar de guerra cultural, que é um termo que é cunhado inicialmente pela esquerda, mas depois é apropriado pela direita e que tem refletido basicamente essa disputa de costumes. Quais grupos devem obter vantagens, quais grupos devem chegar ao poder, quais grupos são os oprimidos e de qual modo. Então a disputa está nessa esfera e é claro que você tem diferentes perspectivas sobre isso e é como o debate se dá no mundo digital também, né? Nas redes sociais você tem basicamente grupos identitários dos mais diferentes modos atuando e disputando esse espaço, que é um espaço do imaginário coletivo, é um espaço na política institucional, é um espaço também que leva a atos que são bastante questionáveis às vezes, né? Então, claro que é relevante, e aí entra na questão da linguagem neutra, né? Eu já falei sobre isso anteriormente, vocês sabem o que eu penso sobre isso. Me parece um esforço artificial de tentar mudar uma coisa orgânica que é a língua. Eu tenho minhas dúvidas se isso transforma uma coisa de maneira real ou não, até que ponto isso tem um impacto concreto na vida de quem é oprimido. Então me parece uma coisa bastante cosmética, que tira o foco do que seria o importante e serve nessa disputa cultural para alimentar a reação. Então, assim, a gente vai entender que a esquerda, essa esquerda, né, esse tipo de esquerda, adota certas posturas que servem como munição para a direita criar o pânico moral, como eles sempre fazem, né? Na verdade, assim, basta pensar Damares, basta pensar, sei lá, o Olavo de Carvalho e outras figuras da direita que tinham nesse tipo de manifestação uma justificativa para causar o pânico moral entre pessoas que simplesmente se assustam com a possibilidade de perderem certo espaço na sociedade. É claro que esse debate sobre linguagem neutra não é recente, não é de agora, não nasce com as redes sociais, isso já tem umas décadas.
inicialmente partia de pautas feministas, de alguns grupos feministas, né, e que tinha a ideia de, pouco a pouco, substituindo palavras que designavam masculino, por exemplo, né, tem até uma questão de dicionário, né, eu me recordo de ter lido sobre isso anos atrás, sobre como havia esse esforço de substituir palavras do inglês, por exemplo, policeman ou fireman, que seria policial e bombeiro, mas no masculino, trocar para police officer ou para firefighter, que seriam palavras neutras, e aí designaria tanto policiais homens quanto mulheres, quanto bombeiros e bombeiras. Então seria um esforço para você tirar esse domínio da língua, né, que seria um domínio, que existem várias formas de dominação que estão presentes nas línguas, mas seria uma forma de você ir pouco a pouco substituindo palavras que seriam patriarcais ou que seriam masculinas para um tipo de expressão que seria mais neutro. E depois, nos anos 90 em diante, isso é apropriado por outras pautas, pela agenda queer, e aí passa a se tornar outra coisa, e aí começa a entrar certas bizarrices, eu vou dizer assim, porque é o que me parece, né? Certas bizarrices que vão levando a uma incompreensão. É um tipo de discurso que se propõe como inclusivo, ao mesmo tempo em que exclui uma massa de pessoas que não estão antenadas, que não estão sintonizadas com essas propostas, né, arbitrárias, e aí elas são excluídas dessa possibilidade sequer de compreender o que estão falando, né? Então, esse é um ponto importante da linguagem neutra e o modo se é eficiente ou não, a linguagem inclusiva, se isso é realmente inclusivo ou não, a gente pode levantar essa dúvida. E aí, ouvindo o hino na íntegra, também pode gerar dúvidas sobre por que a cantora escolheu trocar apenas dos filhos. Porque há muitas outras expressões ali que seriam no masculino ou no feminino também, então assim, se a ideia era neutralizar o hino, ele transformar numa linguagem neutra, fracassou tremendamente, né? Porque pátria, a palavra pátria vem de pater, vem do latim que é para pai, mãe, né? Mãe gentil, então assim, são palavras que estão ali correntes na língua portuguesa, que também indicam o gênero das palavras. Então assim, nesse caso aqui, realmente o esforço foi bem pequeno aqui de mudar apenas uma palavra no meio de tudo ali, e não sei, também eu fico indagando aqui qual foi a proposta. Houve muita crítica das pessoas na internet, né, vindo tanto da direita, obviamente, né, no pânico moral, na intenção de causar essa reação aqui, até para prejudicar a campanha do Boulos. Nesse caso aqui, me parece um esforço até de autossabotagem, né? Então, assim, por isso, uma campanha para prefeito me parece querer jogar areia na própria campanha, e às vezes as pessoas fazem isso, né? Mas eu vi muita crítica da direita, mas muita crítica também vindo da esquerda, né? Muita gente que já está suspeitando que esse tipo de manifestação, de enfrentamento, suposto enfrentamento às desigualdades, é pouco eficaz. E aí, para isso, né, para entender como esse debate se dá, porque, como eu falei, há intelectuais que estão falando sobre isso, estão questionando em qual momento que a esquerda deixou de representar os mais pobres ou a classe trabalhadora e passou a representar grupos identitários que são fragmentados em dezenas ou centenas de grupos e que não dialogam entre si, porque a esquerda é isso, né, totalmente fragmentada, cada um lutando por espaço e se digladiando com o amiguinho, né, com o vizinho. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? E para começar aqui, eu quero ler um trecho de um artigo do filósofo esloveno Slavoj Žižek, o que a esquerda woke e a extrema-direita compartilham. Ele está falando principalmente sobre Jordan Peterson e esse uso do pânico moral como faz a direita para tentar ter ganhos políticos, né, ganhos sociais também. E aí ele vai mencionar como a pauta identitária na esquerda tem sido nociva no sentido de contribuir para que os populistas de extrema-direita ganhem espaço. Então tem um trecho aqui que o Žižek diz o seguinte: certamente esses esquerdistas são como lobos em pele de cordeiro, convencendo-se de que são revolucionários radicais, enquanto na verdade defendem o sistema vigente. Hoje, o desmantelamento das relações e formas sociais pré-modernas avançou muito mais do que Marx poderia ter previsto. Todos os aspectos da identidade humana estão se tornando uma questão de escolha. A natureza está cada vez mais transformando em objeto de manipulação tecnológica. Ele prossegue mais adiante. Há um duplo paradoxo aqui. O politicamente correto no Ocidente, o woke, substituiu a luta de classes, criando uma elite liberal que afirma proteger minorias raciais e sexuais ameaçadas, enquanto desvia a atenção do seu próprio poder econômico e político. Ao mesmo tempo, essa mentira permite que os populistas de extrema-direita se apresentem como defensores das pessoas reais, contra as elites corporativas e do Estado profundo, né, o Deep State, embora eles também ocupem posições de destaque no poder econômico e político. No fim das contas,
Ambos os lados estão lutando pelos despojos de um sistema do qual são plenamente cúmplices. Nenhum dos dois realmente defende os explorados ou tem interesse na solidariedade da classe trabalhadora. A implicação não é que as noções de esquerda e direita estejam ultrapassadas, como se ouve com frequência, mas sim que as guerras culturais deslocaram a luta de classes como motor da política. Então, o que o Zizek defende aqui e propõe aqui é que esse tipo de pauta identitária acaba se tornando uma ferramenta desse capitalismo tardio, desse ultracapitalismo, de modo que só defende os interesses dos poderosos. Não está, de fato, beneficiando quem realmente precisa de uma transformação real em sua existência. E aí ele se refere, obviamente, à classe trabalhadora e aos mais pobres. Então, esse tipo de disputa, né, de linguagem neutra não está mudando a vida de ninguém, sabe, no fim da cadeia. Não está mudando. Está deslocando esse debate do que seria uma transformação real para esse tipo de disputa cosmética que tem pouca relevância no mundo real. E aí eu quero citar também o Chomsky, que é uma referência para mim, né, um grande intelectual, um grande autor, e é uma entrevista que ele deu para o podcast do Yascha Mounk, que é um autor que fala sobre democracia, né, sobre a crise da democracia. E nesse podcast o Mounk entra na questão dos grupos identitários e das políticas identitárias. Então o Mounk pergunta o seguinte para o Chomsky: nos Estados Unidos, por exemplo, há esforços para que as pessoas usem Latinx em vez de latino ou latina. Não só porque isso seria mais inclusivo, mas também porque se acredita que isso poderia desafiar estruturas de poder existentes. Você acha que essas mudanças linguísticas podem ter um impacto significativo? E aí o Chomsky responde: isso é uma história antiga. Eu sou judeu. O tipo de terminologia que se usava para se referir a judeus na minha infância não seria aceitável hoje, por causa das consequências e dos efeitos que essa terminologia tinha. Então sim, podemos discutir casos específicos, mas a questão geral não está em dúvida. Não se anda por aí chamando judeus de termos pejorativos, por exemplo, ou italianos de termos ofensivos, como era comum 60, 70 anos atrás. Daí o Monk pergunta: uma mudança interessante que ocorreu na esquerda é um afastamento do universalismo. Hoje me parece, e você pode discordar, que uma parte significativa da esquerda quer se organizar em torno de grupos identitários e talvez até vislumbre um futuro em que esses grupos tenham um papel tão grande quanto tem hoje, exceto que os grupos historicamente oprimidos seriam tratados de maneira muito melhor. Daí o Chomsky responde: o que estamos discutindo não é realmente a esquerda, é o que se chama de política identitária. A forma mais poderosa de política identitária é a supremacia branca. Isso supera todas as demais combinadas, mas sempre foi visto como algo natural, então não se falava disso. A supremacia masculina, a supremacia branca, estas são profundamente enraizadas na cultura e têm consequências enormes, mas eram aceitas como normais. O que aconteceu agora é que outros grupos estão lutando por seus direitos de identidade, talvez fazendo isso de maneira errada, talvez de maneira correta, mas basicamente entrando no jogo. Esses grupos estão dizendo: não queremos mais a dominação esmagadora, tão esmagadora que ninguém nem sequer comenta sobre isso, da supremacia branca e masculina que está enraizada na cultura há séculos. Você pode questionar se estão fazendo isso de maneira certa, às vezes não. Mas isso não é a esquerda, é apenas uma busca por direitos de uma escala mais ampla do que apenas os setores dominantes. Então, Chomsky tem uma visão bastante diferente do Zizek sobre isso, mas ele propõe aqui que a política identitária sempre existiu na classe dominante, ou seja, os brancos que dominavam a sociedade. O que acontece no século XX em diante, principalmente, é a entrada de outros jogadores, né, de outros participantes nessa disputa por identidade, as mulheres, os negros, os homossexuais, assim por diante, que vão disputar um espaço na existência deles, mas também política, né, de pertencimento, de expressão. E aquilo que a gente falou, né, essa ideia de linguagem neutra não é recente, não é de agora, isso aqui tem remonta aos anos 70. Então, era um momento no qual esses grupos estavam forçando ali as tintas para tentar adentrar esse jogo e começar a romper com certas estruturas dominantes existentes. Então, a gente não pode negar que há muitas pautas identitárias que são totalmente legítimas e a gente tem que celebrar as conquistas ao longo dessas décadas. Porém, o que acontece, geralmente, qualquer tipo de movimento, é que há um limite da razoabilidade que é ultrapassado e isso passa a se tornar, às vezes, absurdo depois de certo ponto. Então, sim, certas conquistas foram cruciais e são cruciais, continuam sendo cruciais, mas outras conquistas nem sequer fazem parte mais daquilo que se imaginaria desse tipo de disputa, desse tipo de luta. Então, o Chomsky aqui, ele diz, né, que há modos de fazer isso mais corretos e mais incorretos, e ele vai explorar mais adiante ao longo da entrevista, porque mais adiante o Monk pergunta para ele, né: você teve um debate famoso com Michel Foucault, e me pergunto como você vê esse debate hoje. Já falei muitas vezes sobre esse debate, que é muito interessante, entre duas visões completamente distintas de realidade, né, filosóficas nesse caso. Parece-me que você ganhou o argumento intelectualmente, mas que Foucault venceu em termos de influência política. Afinal, a visão dele parece ter sido muito mais poderosa em moldar a esquerda ativista de hoje.
Você compartilha essa impressão? E daí o Chomsky responde: o que mais me marcou no debate com Foucault foi que eu nunca tinha visto uma pessoa tão amoral. Não imoral, mas amoral, em toda a minha vida. Não havia questões de certo ou errado, apenas quem tem o poder. Naquela época, ele se considerava e era considerado como de esquerda. Se você ouvir o debate, ele dizia: olha, o que importa é apoiar o proletariado. E eu disse: mesmo que o proletariado esteja fazendo algo errado? Ele respondeu: bem, essa questão não se coloca. Essa é uma posição amoral que eu nunca tinha encontrado antes de forma tão intensa. Essa é a principal lembrança que tenho disso. Além, claro, das discordâncias sobre coisas como o que realmente aconteceu durante o Iluminismo e assim por diante, discordâncias fatuais. Então aqui você tem, né, remontando essas posições que são posições de esquerda, né, de um lado Chomsky, mais para o anarquismo, e do outro lado Foucault, que vai levar perspectivas totalmente distintas sobre o que é o enfrentamento às opressões, e ali você tem esse embate que é um embate moral, né, no final das contas. O Chomsky perguntando: se a classe trabalhadora estiver incorreta na tática, na abordagem ou no objetivo, ainda assim vale defender essa postura incorreta? E aí o Foucault diz: isso não é uma questão a se pôr. Tem que defender a classe trabalhadora. E volta aqui, inclusive, é um tópico que eu mencionei dias atrás, né? Certas pessoas têm a convicção de que estão corretas acima de qualquer dúvida, e as consequências daquilo que ela pretende fazer podem ser, terríveis. Terríveis. A gente já viu na história isso anteriormente, e a gente sabe das consequências de quem julga ter boas intenções, embora as práticas sejam abomináveis. Então aqui ele joga essa ideia de que a moralidade por trás daquilo que você faz também é muito importante. E aí o Monk pergunta: hoje também há uma atenção voltada para questões de poder, e de muitas maneiras isso é compreensível. Qual é a maneira moral e correta de defender os que não têm poder? E o Chomsky responde: o movimento de direitos civis, por exemplo, o movimento contra a guerra, o movimento das mulheres fizeram isso de maneira bastante eficaz. Não faltam formas de apoiar aqueles que são oprimidos, atacados ou submetidos à força e controles inadequados. Mas você pode fazer isso de maneiras que extrapolam. Tome um caso real. No início dos anos 70, muitos jovens estavam tão indignados com as atrocidades horrendas no Vietnã que decidiram que a única maneira de lidar com isso era sair para as ruas e quebrar vitrines. Bem, os vietnamitas ficaram horrorizados com isso. Eles tentaram evitar. Eles não se importavam com o fato de as pessoas se sentirem bem aqui nos Estados Unidos, né, no caso ali. Eles queriam sobreviver e sabiam que isso só aumentava o apoio à guerra que os estava destruindo. Ou seja, a tática para chamar atenção para a guerra, né, adotada por adolescentes, por jovens americanos naquele momento, não apenas não atraía adesão à luta contra a guerra do Vietnã, como criava um espírito de suporte à guerra, né? Então assim, olha só, olha o que esses jovens estão fazendo. E aí os vietnamitas olhavam isso com horror. Olha só, isso está atrapalhando a nossa disputa aqui pelo imaginário coletivo. Então prossegue o Chomsky. Houve muitas discussões sobre isso na época, das quais me lembro muito bem. Mas sim, é possível perseguir uma causa justa de maneiras que são, em primeiro lugar, erradas em princípio e, em segundo lugar, prejudiciais à própria causa. Isso me remete também ao grupo botando fogo lá na estátua do Borba Gato, lá em São Paulo, né? Então, assim, havendo uma manifestação lá, os caras põem esse fogo na estátua, tira o foco da manifestação legítima e joga isso para botar, fogo numa estátua de um bandeirante. Aí prossegue o Monk. Quais princípios devem guiar aqueles que defendem os mais fracos? O Chomsky. Não há uma fórmula pronta para essas coisas. Você precisa refletir, desafiar suas próprias crenças, questioná-las. Faça o melhor que puder para descobrir quais os princípios decentes devem guiar a vida, e então aplique-os. Você cometerá erros, não tem como evitar, mas isso é tudo que podemos fazer. Não existe um catequismo. Você não pode simplesmente seguir uma receita. Depende das circunstâncias e da avaliação de condições humanas complexas. Essa é a vida. Da mesma forma que não existem regras específicas sobre como criar filhos, depende da criança, das condições e do ambiente. Há algumas diretrizes gerais, mas a maior parte do trabalho está na compreensão empática. E o mesmo vale para outras relações humanas. Você não vai encontrar instruções simples. Então, sim, você tem dois intelectuais aqui importantíssimos, contemporâneos, né, estão vivos ainda, e falam de maneiras distintas sobre essas pautas identitárias e como elas podem ajudar ou prejudicar movimentos de esquerda para defender grupos oprimidos. E aí eu jogo para vocês a questão, né? Como é que vocês entendem aqui o uso desse hino com linguagem neutra na campanha do Boulos? Se isso contribui para alguma coisa, se isso ajuda as pessoas a olhar o Boulos como um candidato viável para a eleição de São Paulo, né, para prefeito de São Paulo, se isso ajuda uma causa contra a opressão, se isso atrai a adesão de novas pessoas para participar dessa disputa contra desigualdades, se isso prejudica, né, se isso atrapalha a classe trabalhadora, se isso atrapalha os mais oprimidos, como é que você entende isso nessa disputa que é uma guerra cultural agora, né, como a gente tem falado aqui, é uma guerra cultural que se torna essa disputa por valores? Como você entende isso?
Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro da Uma Força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!